Desçam para Franklin Martins, né? No quase que eu ia cair daqui, pelo amor de Deus. Gente, então, boa tarde a todos que estão aqui com a gente nesse momento, né, de discussão, nesse momento de conhecimento, nesse momento, assim, para agregar mesmo conhecimento sobre essas novas mudanças que vieram, né, junto com o NAT Plus. Como o Dr. Franklin falou, o NAT Plus ele surgiu recentemente, né? Não sei se vocês sabem, mas desde fevereiro desse ano, e com ele trouxeram algumas mudanças, né? Não só no tempo de recusa aos doadores que viajaram para a área endêmica de malária, como também para o nosso atendimento ao doador, né? Então, foram várias mudanças que foram surgindo. Eu sei que desde fevereiro muitas pessoas já vinham me perturbando, ligando, ou então mandando WhatsApp. A gente vai reduzir, não vai? Como é que vai ficar? E se der um resultado positivo, como é que a gente vai fazer? Então, a gente esperou um tempinho aí para poder organizar bem todo o fluxo, ajustar tudo que deveria ser ajustado, para então poder passar para vocês, tá certo? Então, finalmente, né, depois de alguns 2 meses, 3 meses, a gente está podendo passar tudo para vocês. E já adianto, né, pessoal, que caso haja alguma dúvida, a gente vai citar lá no final, mas a gente também está aberto a melhorias e mudanças. Então, alguma ideia que vocês tiverem, vocês sabem, tanto eu quanto a direção técnica, nós somos muito abertos ao diálogo, então a gente gosta de ouvir também a opinião de todo mundo, tá bom? Então, como ele já me apresentou, meu nome é Franklin Martins, eu acho que a grande maioria de vocês já me conhece, prazer as meninas que estão aqui, que eu não conheço ainda, doutora Vânia, diretora, também está aqui, com o doutor Franklin, e então vamos começar. O tema, né, da nossa palestra hoje é justamente temporalidade de inaptidão aos doadores que viajaram para a área endêmica de malária. É um tema que é muito da hemoterapia, tá bom? Não é tanto da hematologia, é mais da hemoterapia, e é voltado justamente para os profissionais que trabalham nessa linha, tá? Bom, então a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é a malária, a gente vai falar um pouquinho sobre o NAT Plus, vamos falar sobre como vamos atender o nosso doador que tiver alguma sorologia alterada, e mais para o final a gente vai tirar algumas dúvidas, tá? Lembrando aqui, pessoal, que longe de mim querer explicar pormenores da malária ou então pormenores do NAT Plus, mas a gente precisa entender algumas coisas para que a gente possa fazer um bom atendimento ao nosso doador de sangue, tá bom? Então vamos lá, gente, olha, vamos começar então falando do que é a malária, antes de tudo, né? Vamos tentar entender um pouquinho o que é a malária, e aí eu já adianto a vocês que a maior parte das minhas referências aqui veio do próprio Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde tem, assim, uma literatura vasta, assim, muitas informações acerca da malária, tá bom? Então, eu oriento vocês a lerem, vai estar sempre disponível o link, assim como também uns materiais da Organização Mundial da Saúde e do próprio CDC americano, tá bom? Então, sempre que vocês puderem, podem visitar os sites que estão aí no link disponível nos slides, que eu vou repassar em breve para vocês. Então, vamos primeiro começar a entender o que é a malária, né? A malária, como o próprio Ministério da Saúde diz, é uma doença infecciosa febril aguda, tá? Ela é uma doença que é causada por um protozoário, tudo bem? E que tem como vetor mais importante, aliás, o vetor, né, de transmissão de uma pessoa para outra, o mosquito do gênero Anopheles. Na verdade, a fêmea do mosquito do gênero Anopheles, ela que é o principal vetor dessa doença, tá? O que é que diz o Ministério da Saúde? Ela é causada por um protozoário do gênero Plasmodium, a gente fala muito do plasmódio. Qual é o plasmódio? A gente vai falar muito mais para frente também. Transmitidos pela picada da fêmea infectada do mosquito, como eu disse, do gênero Anopheles, também conhecida como mosquito prego, né? Malária tem outros nomes, impaludismo, paludismo, enfim, tem outros nomes populares, mas a gente conhece mais, obviamente, pela malária. Ela é uma doença que tem cura, isso é muito bom e importante, né? Tem o tratamento é simples, eficaz, é amplamente distribuído pelo Sistema Único de Saúde, então é uma doença que, em sendo diagnosticada, ela vai ter um tratamento e uma cura, se bem conduzida, né? Ou se bem conduzido o tratamento. Entretanto, a doença pode evoluir para suas formas graves se não for diagnosticada e tratada de forma oportuna e adequada. Então, não esqueçam, a malária é uma doença febril aguda. Ela é uma doença
infecciosa, tá bom? Também como vetor um mosquito, assim como a gente tem também no caso da dengue, né? Aqui, só para contextualizar vocês, a gente fala muito de malária. Me perguntaram, né? Por que a gente vai investigar a malária? Por que a gente está procurando isso? A gente vai ver que não é só porque um dos ciclos de vida da malária, ela atinge o sistema hematopoético, o sangue, né? Mas é porque também a sua prevalência, tá, pessoal? Olha aqui são os dados que a gente tirou, que eu tirei da Organização Mundial da Saúde. Todo ano a Organização Mundial da Saúde elabora um documento com dados estatísticos falando sobre os casos de malária no mundo e também na região, tá? Então, vejam aqui que em 2021 existiam 247 milhões, né, de casos de malária no mundo, deles 619 mil mortes, né? Então, é uma doença que tem uma prevalência muito importante e que, se não bem conduzida, se não bem tratada, vai levar à morte, tá bom? Ainda falando sobre essa situação epidemiológica, a África, né, o continente africano é o continente mais atingido pela malária. De acordo com esse manual da Organização Mundial da Saúde, 95% dos casos de malária estão na região da África, tá? E mais de 96% das mortes também, elas estão lá na África. E as crianças com menos de 5 anos correspondem à maioria dessas mortes lá na região africana, tá? Então, vejam a importância dessa doença. É claro que a gente está falando aqui mais do continente africano, mas que já já eu vou mostrar para vocês como é que está a nossa situação aqui, para ver que também não é lá essas coisas não, tá bom? E crianças com menos de 5 anos, viajantes, gestantes, pessoas que convivem com HIV e AIDS, e também aquelas pessoas que tiveram, num primeiro momento, a sua infecção com o protozoário, essas pessoas vão ter o maior risco de gravidade da doença, tá bom? Aqui, para contextualizar vocês, a nossa situação epidemiológica no Brasil. Então, a gente falou um pouquinho do mundo, a gente falou do mundo, a gente falou da mortalidade, agora a gente está falando aqui no nosso país, né? Percebam que nas Américas, em 2021, o Brasil estava despontando aí no segundo lugar, como em segundo lugar, o país que mais teve malária, tá certo? A gente, junto ali de Venezuela e Colômbia, a gente está aí bem na frente, percebam que só os 3 juntos correspondem a 79% dos casos de malária. Então, por que eu estou falando tanto aqui com vocês sobre epidemiologia? É para vocês entenderem que é importante, sim, a gente estar avaliando, né, os nossos doadores com o teste para malária, justamente porque ele é muito prevalente, tá? E não é só porque uma das fases... Oi. Opa, não está passando? Só um instantinho, pessoal. Tá bom. Gente, se alguém quiser abrir o áudio e falar para a gente, tem problema não. Tá todo mundo vendo? Tá todo mundo vendo? Alguém? Tá ótimo agora. Pronto, desculpa, pessoal. Então, não esqueçam, é uma doença prevalente no nosso país e no mundo, por isso que a gente tem que estar alerta, tá bom? Será que foi? Ixi, deixa eu tentar ir por aqui, então. Opa. Não está passando, Pronto. Tá, então a gente já entendeu um pouquinho o que é a malária, a gente já sabe que é uma doença causada por um protozoário, que ela é transmitida através da picada do mosquito. Já vimos também que ela tem uma importância muito grande, né, epidemiológica, e agora vamos tentar entender as formas de transmissão, tá? A principal forma de transmissão, sem dúvidas, da malária é através da picada da fêmea do mosquito Anopheles, tá certo? Porém, existem outras formas de transmissão, pessoal, como eu coloquei no slide para vocês. Transfusão de sangue, né, por isso que a gente está tão preocupado, né, e por isso que nós iniciamos o NAT+, compartilhamento de agulhas com material contaminado, acidente com material biológico, que é comum em laboratórios, né? No NAT, não sei. não. Acidente biológico não é muito comum, não. Transmissão congênita, porém essas são bem menos frequentes do que a principal,
que é através do vetor, tá bom? E um alerta, a malária, pessoal, ela não é uma doença infecto-contagiosa, como a gente fala. Porque quando a gente diz que é infecto-contagiosa, é porque existe o contato, né? A transmissão através do contato. Então, se eu estou com malária e você se aproximar de mim, por exemplo, você não vai pegar malária, tá? É uma doença que tem um vetor como principal forma de transmissão, tá bom? Então, não esqueçam isso. Aqui foi só para tentar contextualizar vocês o ciclo de vida do protozoário, longe de mim querer ensinar infectologia aqui para vocês, tá, pessoal? Até porque eu não sou infectologista, mas é só para vocês entenderem o porquê de a gente avaliar e dar esse tipo de recusa, né, aos nossos doadores. Uma das fases da malária, ela acontece no sangue. Então, quando o mosquito, ele que está infectado com o protozoário, ele pica e inocula o protozoário naquele indivíduo sadio, ele vai passar primeiro pelo fígado e, nas suas fases evolutivas, vai depois para o sangue. E, normalmente, quando ele sai do fígado e vai para o sangue, é que começam a existir os sintomas que são mais prevalentes e frequentes que nós avaliamos nos pacientes que têm malária, tá bom? Então, é só para contextualizar isso mesmo a vocês. Então, depois que ele sai do fígado, ele infecta o tecido, o sangue, né? E aí, se algum outro mosquito vem e suga aquele sangue contaminado, ele pode, então, disseminar, tá bom? Aqui é só para vocês saberem que existem várias espécies de protozoários, né? Quando a gente fala plasmódio, a gente fala de um sentido muito amplo, né? Plasmódio é o gênero. Então, a gente tem essas 5 espécies. A gente tem o falciparum, que é o muito mais prevalente na África, o vivax, que é mais prevalente no Brasil e nas Américas. A gente tem o ovale, o malaria e o knowlese. Desculpe se eu falei errado, mas é isso mesmo. É por aí. Mas o plasmódio malária, a gente vai já falar um pouquinho mais à frente, eu não sei se vocês lembram da nossa portaria do Ministério da Saúde, é ele que, em dando positivo, em sendo descoberto esse tipo de plasmódio, aquele doador ele vai ficar recusado definitivamente a doação de sangue, tá bom? Então, vocês entenderam direitinho até agora? Vamos falar então sobre os sintomas da malária, que são sintomas, assim, alguns inespecíficos e outros não. Pode dar náusea, vômitos, pode dar moleza no corpo, febre muito alta, calafrios, confusão mental, pode dar insuficiência renal, pode dar coma e até a morte. Então, são muitos os sintomas, né? Engraçado até que o próprio Ministério da Saúde, ele fala que nas fases iniciais, como surgem sintomas muito inespecíficos, então não tem muito como a gente saber se aquilo é malária ou não. Talvez você diga assim, é uma virose. Mande o paciente para casa e depois ele volte com um quadro pior. Normalmente, pessoal, vai depender do tipo de plasmódio, o início da infecção até o surgimento dos sintomas. Mas, normalmente, entre 7 e 30 dias após a inoculação do protozoário, é que você vai começar a ter os sintomas que são os sintomas que podemos esperar em pacientes que têm malária, tá bom? Achei até engraçado, nos momentos do meu estudo, ele fala que algumas pessoas que já tiveram malária podem ter novamente, né, caso se exponham, e aí essas pessoas ou podem ser assintomáticas, ou então podem ter sintomas mais brandos, né? Isso é interessante falar, né? Mas existem os sintomas quem se infecta de uma primeira vez, os sintomas eles são muito mais importantes do que quem já teve em algum outro momento da vida o diagnóstico da doença, tá? E aí o diagnóstico, pessoal, ele é feito de várias formas. A gente tem a gota espessa, que ela é a mais importante, mais à frente eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, tá bom? A gente tem as técnicas de diagnóstico rápido e a gente tem as nossas técnicas moleculares, onde entra aí o nosso NAT. A gente tem a coordenadora aqui do NAT, presente, Richela. Se eu falar alguma besteira, Richela, você se levanta e, e vem conversar comigo, tá bom? Mas o NAT, o nosso NAT, o PCR em tempo real, né, que muita gente já ouviu falar, é um teste molecular, tá bom? Que é um teste que nós vamos utilizar, estamos utilizando, na verdade, desde fevereiro desse ano. Bom, o tratamento, pessoal, longe de mim querer falar de tratamento para vocês, já disse que eu não sou infectologista não, tá? Mas o tratamento, ele é basicamente ambulatorial, mas vai depender da gravidade do paciente, né? Se tiver mais grave, claro que esse paciente vai ter que ficar internado, tá?
O tratamento é feito com drogas que são muito conhecidas, né? A gente teve recentemente, aí no início da pandemia, a cloroquina, que é um antimalárico aí, que foi utilizado para outros fins, né? Mas que é um antimalárico e que e que pode ser usado no tratamento a depender da situação, tá? O tratamento vai depender de muita coisa. Vai depender do tipo do plasmódio, vai depender do peso do paciente, da idade, se está gestante ou não, se tem alguma comorbidade, como HIV, por exemplo. Então, a forma de tratar, ela é bastante ampla, ela tem que ser individualizada, tá? O tratamento, como eu disse, garante cura, mas não a imunidade, ou seja, se você tiver malária, você pode se contaminar outras vezes, né? Se tiver a infelicidade de ser picado pelo mosquito novamente, tá bom? E no Brasil, a gente não tem vacina contra a malária. A OMS, pessoal, ela indica uma vacina, mas lá na África existe uma vacina que já foi fabricada para determinadas situações, para crianças que vivem em vulnerabilidade social e para crianças em estado grave, a depender do plasmódio, eles indicam que se aquela criança, perdão, tiver uma vulnerabilidade social, que esteja exposta a um determinado tipo de plasmódio, que seja oferecida essa vacina. Aqui no Brasil ainda não chegou, tá bom? Então, a gente não tem vacina para malária. É importante a gente falar isso, porque várias vezes a gente está na triagem clínica, né? E aí, quando a gente vai dizer assim, infelizmente, a gente não vai poder liberar, porque o senhor foi para uma área endêmica de malária. Não, mas eu já tomei a vacina. Não, você tomou a vacina da febre amarela, tá bom? A gente explica, a gente corta logo, né? Não, não é a vacina da malária, infelizmente, porque ainda não existe aqui no nosso país, tá bom? Bom, pessoal, e aqui eu vou falar rapidinho sobre o que é o NAT, tá bom? Como eu disse, longe de mim querer explicar a vocês técnicas moleculares. Aqui, Sheila e o Dr. Lúcio aqui da sorologia, né, estão aqui para me assistir e para me corrigir. Mas esse esqueminha, um esqueminha bem didático, ele está na própria, entre aspas, bula do Kit Nat Plus, tá certo? Percebam, pessoal, como é que a gente faz o teste NAT, tá certo? Às vezes, os triagistas, as pessoas que trabalham na hemoterapia, elas vêm me questionar o que é o NAT, como é que isso é feito, né? Então, o NAT, pessoal, ele é um teste que vai avaliar o material genético de alguns tipos de vírus. Até então, a gente avaliava vírus HIV, hepatites B e C. E desde fevereiro a gente incrementou aí com o da malária, que não é um vírus, mas é um protozoário, né? Como eu já falei no início. Então, pessoal, quando aquelas amostras elas chegam para o laboratório NAT, elas são colocadas em pool. Alguém já ouviu falar? Eu acho que alguém já ouviu falar, é pool, é single, né? Então, essas amostras em pool são colocadas juntas. Então, é feita uma análise daquele material em conjunto, tá bom? Se por algum acaso alguma daquelas amostras vier positiva, a gente vai separar aquelas 6 amostras, que a gente faz o pool com 6 amostras, a gente vai separar aquelas 6 amostras e fazê-las em single, ou seja, fazê-las uma por uma, tá bom? Então, quando vocês ouvirem pool e single, pool é quando eu juntei várias amostras, né, 6 amostras, e single é quando eu fiz uma por uma, tá bom? Então, a gente coloca lá na máquina, e a máquina faz tudo que tem que fazer, né? E amplifica o material genético do protozoário, no caso da malária, e se vier positivo, vai sair um laudo lá dizendo que deu positivo. Eu gosto de falar aqui, assim, de maneira bem didática, tá, pessoal? Bem didática mesmo. Eu até uma vez perguntei a Richela, não foi, Richela, você podia dizer isso? Porque alguns acadêmicos de medicina da UES me acompanham, e eu tento explicar de maneira mais didática possível para todo mundo. E para eles eu digo a mesma coisa que eu digo para todo mundo, que é, entre aspas, o NAT vê o vírus, né? Então, não é porque vê a olho nu não, tá, pessoal? Mas é quando o NAT dá positivo, eu estou dizendo ali que eu estou amplificando o material genético daquele vírus ou do protozoário, então eu estou encontrando material genético dele. Então, ele existe, ele está presente. Então, entre aspas, pelo amor de Deus, o NAT vê o vírus, tá bom? E aí vamos lá começar as grandes dúvidas, que eram dúvidas minhas, dúvidas do Dr. Franklin, que a gente foi tentando tirar aí com o pessoal da Biomanguinhos, com o pessoal do Hospital São José, que é justamente as dúvidas relacionadas a como nós vamos conduzir o nosso doador quando ele tiver um NAT malária positivo.
Eu acredito, e aí é um achismo, tá, pessoal? Eu acredito que não vai ser muito frequente isso acontecer. Tá tudo muito incipiente, a gente está só há 3 meses, né, com o exame. Pode ser que com o tempo eu mude isso, esse pensamento. Até agora, Richela, só teve uma pessoa, foi um doador com NAT positivo, NAT malária positivo. Foi um doador, não foi doador de sangue, mas era um doador de córnea. Ah, tá, era transplante, então, né? Ah, tá. Então, assim, muito provavelmente a gente não vai encontrar esse tipo de doador com NAT malária positivo, porque, em tese, se ele tiver algum dos sintomas que eu falei para vocês anteriormente, ele vai ser bloqueado a doação, né? Se ele não omitir esse fato, tá? Então, vamos lá, a gente vai agora falar sobre como é que nós vamos conduzir caso esse paciente, esse doador, na verdade, chegue até nós com o resultado de NAT malária positivo, tá bom? Então, NAT malária deu positivo, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá, eu queria a participação de vocês. Alguém quer ligar aí o microfone para falar? Só lembrando, eu até coloquei aqui, destaquei, pessoal, que esse doador ele vai retornar porque ele vai ser convocado pela hemovigilância, tá bom? Então, nos relatórios que a hemovigilância tira para saber quem vai convocar ou não, o NAT malária, se vier positivo, a hemovigilância vai convocar, tá bom? Então, fiquem despreocupados que eles vão convocar. E aí, vai convocar. Bora ver aqui no chat se alguém está falando alguma coisa. O que é que vocês acham, pessoal? O que é que a gente vai fazer? A gente vai repetir o exame, vai encaminhar o doador. Doutor Franklin, boa tarde. Uma pergunta anterior. As perguntas do questionário da pré-triagem, né, da triagem clínica, pré-triagem na triagem clínica, elas vão mudar alguma coisa na avaliação desse candidato à doação de sangue? Não, na verdade, a nossa pergunta que tem no SBS, também no nosso questionário impresso, quando houver contingência, ela não é uma pergunta que tem necessidade de mudança, né? Porque ela é uma pergunta bem ampla, se tem malária, se foi para a área endêmica de malária, então isso não vai ser modificado não, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, alguém me ajuda? Cris, me ajuda aí, eu não estou conseguindo enxergar aqui, o que é que o pessoal está dizendo? Se é que tem alguém dizendo, né? Alguma coisa? Diga aí, tem uma pergunta no chat. Ninguém falando nada, não. Ninguém fala, não acredito. Então, não tem ninguém nessa palestra, pelo amor de Deus. Eu vou chamar um nome, se não tiver, por aí que eu conheço o povo tudo das regionais, viu? Cadê a Júlia de Sobral? Tá aí, não? Se não tiver, eu dou uma... Júlia de Sobral tá aí. Presente, estou aqui. Se a Júlia não está presente, tá achando estranho. Júlia, o que é que você acha? O NAT malária deu positivo. Eu vim, fiz minha doação, meu NAT malária deu positivo. E aí, o que é que eu vou fazer? Você repete o exame, você encaminha, o que é que você... Não liga para mim não, tá? Vou estar ocupado, não me ligue. Esse fluxo a gente ainda precisa conhecer, né? Assim, se for pela lógica dos exames... Você faria o quê? Você repetiria o exame ou encaminharia diretamente? Bom, partindo do princípio de que o NAT, a gente está vendo teoricamente, entre aspas, o vírus, então eu entenderia que esse doador estaria contaminado, então eu iria encaminhá-lo. Pronto. Boa resposta. Não respondeu tudo, mas é uma boa resposta, tá? Bom, pessoal, então, de fato, a gente não vai repetir o exame. Essa era uma dúvida que a gente tinha, que eu falei diretamente com a Richela, a gente conversou, mandou e-mail para a Biomanguinhos, não foi, Richela? Justamente questionando isso. Se a gente tem esse nosso protocolo já no atendimento ao doador, que qualquer sorologia alterada a gente tem que repetir, né? A gente não dá um diagnóstico... Quer falar não dá diagnóstico, enfim, a gente repete as sorologias, incluindo o NAT, né? Então, a gente perguntou e eles disseram que não havia essa necessidade da repetição do NAT malária. Então, se um doador ele vier até nós, convocado pela hemovigilância com NAT malária positivo, não precisa repetir o exame e a gente encaminha para o centro de referência de doença infecciosa, infecto-contagiosa da região, tá bom? Então, não é para repetir o exame. O exame, gente, quando ele dá positivo, em pool, como eu disse a vocês, quando eu junto as 6 amostras e avalio aquelas 6 amostras em conjunto, e ela dá positiva, eu preciso saber qual amostra que é. Então, eu abro o teste e faço em single, ou seja, eu faço em separado cada amostra. Então, a gente já faz essa repetição. Então, não há necessidade de a gente chamar o doador para coletar uma nova amostra e fazer essa repetição, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Que eu acho que aqui é onde o pessoal vai mais questionar, assim, a partir de agora. Então, eu vou encaminhar para a unidade de referência de doenças infecciosas. Aqui a gente vai encaminhar para o Hospital São José, tá bom? E aí, nas regionais, encaminham para os hospitais de referência, para onde vocês já encaminham HIV, hepatites, tá bom? Bom, opa, foi só um... E aí depois, gente, tá, certo, eu vim, doei, meu NAT malária deu positivo, aí não repetiram o meu exame e me encaminharam lá para São José. E aí, depois, como é que vai ser? O que é que vocês acham? Bora lá. Deixa eu ver aqui. Hortência, bora lá, Hortência. O que é que você acha? O pessoal está falando aqui no chat. Hortência, você está podendo falar, Hortência? O que é que você acha? Depois que eu encaminhei aquele doador para doação, para o hospital de referência de doenças infecciosas, o que é que eu vou fazer com ele depois? Ele pode voltar a doar? Ele vai ser RD? O que é que você acha? Ninguém? O povo está me abandonando mesmo. Ana Paula. Inapta definitivamente ou tem... Está perguntando, né, Hortência? Acho que fica RD. Tá, então vamos lá, pessoal. Então, para responder a essa pergunta, a gente tem que voltar os nossos olhos à portaria de consolidação do Ministério da Saúde, que é a portaria que a gente usa, né, não só na triagem clínica, mas no sistema hemoterápico como um todo, tá? Olha o que é que diz aqui a portaria do Ministério da Saúde. Em áreas não endêmicas de malária, considerar-se-á apto o candidato que tenha manifestado malária após 12 meses do tratamento e comprovação de cura. E, no inciso 4, ele fala, independentemente da endemicidade da área, será considerado inapto definitivo o candidato que teve infecção por Plasmodium malariae, que eu falei para vocês já lá no início, né, quando eu mostrei os tipos de Plasmodium a vocês. O que é que a gente pode tirar disso aqui, pessoal? Eu até destaquei em vermelho. Duas coisas, tá? Primeiro, para eu responder a essas perguntas aqui, se ele pode voltar a doar ou não, se ele vai ser recusado definitivamente, eu preciso, então, do quê? Bom, a portaria me responde. Eu preciso de um laudo que comprove a cura dele, e quando ela fala assim, se for Plasmodium malariae, ele vai ter que ser inapto definitivo. Então, eu preciso do teste que diga qual é o tipo do Plasmodium. Vocês concordam? Então, indiretamente, a portaria do Ministério da Saúde, ela me respondeu, tá? Então, pessoal, como é que eu vou saber se o Plasmodium ele foi infectado ou não? Perdão, se o paciente foi infectado, por qual Plasmodium o paciente foi infectado ou não? Porque o laudo ele pode trazer, né? Mas a gente vai fazer, então, a gota espessa. Lembra que a gota espessa é um dos testes diagnósticos que eu falei mais anteriormente? A gota espessa, pessoal, eu até tirei aqui do próprio Ministério da Saúde, tá um pouquinho pequeno, porque tá projetado aqui, mas eu acredito que o pessoal esteja enxergando melhor em casa. Mas o próprio Ministério da Saúde, ele diz que a gota espessa é o método oficialmente, né, utilizado aqui no Brasil para diagnóstico de malária. A OMS considera como sendo padrão ouro, né, para o diagnóstico, tá certo? E esse exame é ele quem vai me dizer qual é o tipo do plasmódio pelo qual aquele paciente foi infectado, tá bom? Então, pessoal, essa foi uma das dúvidas que nós tínhamos, né, Dr. Franklin, que eu perturbei o Dr. Franklin, e ele falou diretamente com alguns responsáveis lá no São José. Porque se a gente vai encaminhar esse doador para o São José, lá eles vão fazer a gota espessa? Sim, vão fazer, né? E aí é importante que seja feito, não só porque o hemócio quer saber qual é o tipo do plasmódio que infectou aquele doador paciente, mas é porque saber o tipo do plasmódio vai interferir no tratamento, né? Então, vai interferir no tratamento. Então, a gente, não basta só eu saber que você tem malária, eu preciso saber do seu peso, idade, se tem comorbidade e o tipo do plasmódio, porque vai modificar o tratamento e, inclusive, pessoal, vai me falar sobre a evolução ou gravidade daquela doença, tá bom? Então, a gente precisa, resumindo aqui, quando eu encaminhar um doador
para uma unidade de referência com aquele NAT malária positivo, ele vai fazer um teste, muito provavelmente, que comprove qual o plasmódio pelo qual ele foi infectado, que muito provavelmente deve ser a gota espessa, eu não sei se algum outro centro de referência usa algum outro teste que reconheça, né, o plasmódio. Ele vai ter que retornar, então, com o resultado desse exame e ou o laudo que comprove a cura dele, tá certo? No próprio laudo, não é obrigatório ele vir com o exame, mostrando o tipo de plasmódio. Pode estar no laudo, né? O médico pode dizer, paciente, fulano de tal, tantos anos, diagnosticado com malária e tal, infectado pelo plasmódio e tal. Então, se no laudo já tiver o tipo do plasmódio, a gente, então, pode, dependendo do tipo do plasmódio, liberar ou não aquele candidato ao retorno à doação de sangue. Vocês entenderam, pessoal? Vamos recapitular aqui, então. Então, fiz minha doação de sangue, meu NAT malária deu positivo. Não vou repetir o exame, o NAT daquele doador. Ele vai ser encaminhado para o hospital de referência, tá certo? Lembrem que quando alguma sorologia der alterada, o nosso próprio SBS ele vai se manter ali recusado definitivo. Então, aquele doador ele vai estar recusado definitivamente. Se porventura ele retornar a um dos nossos postos de coleta, ele vai ter que passar pelo atendimento ao doador e aí a gente vai avaliar isso, né? Então, não esqueçam, tá? Então, encaminhou. Quando ele fizer o exame, quando ele fizer o tratamento direitinho, que não seja, como diz a portaria, o Plasmodium malariae, depois de 1 ano do tratamento e da cura, ele pode retornar à doação de sangue, tá bom? Porque isso tem na portaria do Ministério da Saúde, tá certo? Isso eu estou falando, não. Porém, se ele não trouxer o laudo, não trouxer o exame que comprove o tipo de plasmódio, aquele doador vai se manter recusado definitivamente. Ok? Ok, pessoal. Tá? Acho que alguém está perguntando alguma coisa, não, doutor Franco? Eu ouvi um barulhinho aqui, o senhor pode me ajudar? Tem alguém perguntando? Tem não, doutor Franco. Já tem não, né? Então pronto. Gente, então pronto. A pergunta é, inativa ou não? Recusa definitivamente ou não? Vai depender. Vai depender do tipo do plasmódio pelo qual ele foi infectado e do laudo que ele trouxer. Tá ok? Não esqueçam, pela portaria, quem tem diagnóstico de malária após 12 meses, né, do diagnóstico e de estar sem tratamento algum, de ter sido liberado pelo médico, ele pode retornar à doação de sangue, contanto que o plasmódio infectado não tenha sido plasmódio malária. Tá bom? Mas no sistema, a partir do momento que ele tem um diagnóstico positivo, né, do NAT Plus, ele fica RD, né? RD, ele fica recusado definitiva. Né? Isso. Aí, se ele conseguir, ele vai ser encaminhado para o centro de referência, né? Ser tratado, se ele conseguir o exame, a comprovação do tratamento, né? 1 ano após esse término desse tratamento, ele pode voltar a doar, aí vai ser avaliado, né, pelo atendimento ao doador. Lá no atendimento ao doador vai ver que a recusa definitiva dele era por malária e vai avaliar a situação dele, se pode ou não voltar. Mas no sistema, a princípio, é recusa definitiva. RD, fiquem despreocupados. É até importante, porque... Oi. É 1 ano depois que acabou o tratamento, tá? Então, vamos supor que acabou, ele ficou doente em janeiro. Certo. Aí, no próximo, ou dezembro ou janeiro, ele já pode... Não, vamos supor... Porque ele vai terminar 1 ano após o término do tratamento. Do tratamento, isso. Ou é 1 ano após o tratamento? Não, 1 ano após ter finalizado o tratamento e o médico ter dito assim, ó, tá curado. Pronto. Aí a gente conta aí. Vamos supor que aí daí para frente 1 ano. Tá. Aí dá para frente 1 ano. Tá bom? É a partir do término do tratamento e da liberação do médico. Certo? Ok, pessoal. Entenderam direitinho? E aí, eu já vou adiantando aqui uma pergunta que possam me fazer, ou não, mas se por algum acaso aquele doador que foi recusado temporariamente a doação de sangue porque foram para a área endêmica de malária, se esse doador já tiver passado os 30 dias, né, do seu retorno dessas áreas endêmicas, ele vier tentar doar, vai estar lá no sistema como recusa temporária, vocês concordam? Vamos supor,
eu retornei do Amazonas em dezembro, dia 1º de dezembro. E aí, quando foi em fevereiro, eu vim tentar fazer minha doação de sangue, né? Usando como em fevereiro a gente ainda estava usando o critério de 12 meses de recusa à doação, ele está inapto temporariamente à doação de sangue até o dia 1º de dezembro desse ano. Vocês concordam? E aí, poxa vida, já tem no Instagram, viu? Já está no Instagram que a gente mudou, no próprio site do governo já tem uma matéria falando sobre, tá bom? E a gente já ajustou no portal também essa temporalidade, né? Essa redução da temporalidade. E aí, o que a gente vai fazer? Não, tem que manter a recusa até dezembro. Ou a gente vai liberar? Então, a gente vai liberar, tá bom? Se eu, por algum acaso, que fui recusado por um ano a partir de dezembro, quiser retornar e quiser fazer minha doação, como já passou de 30 dias de recusa, então, você pode alterar o status de classe de PF daquele candidato e liberá-lo à doação de sangue. Tá ok, pessoal? Então, não esqueçam. Pode ser que com essa divulgação, né, dessa redução da temporalidade, que eu acabei nem falando, né, pessoal? A gente vai reduzir de 12 meses para 30 dias do retorno, né, para as áreas endêmicas de malária. Pode ser que a gente tenha um aumento aí no atendimento ao doador, né? Então, os médicos aqui em Fortaleza que fazem esse atendimento talvez tenham muitas orientações para a gente fazer. E aí, se tiver passado dos 30 dias do retorno, pode liberar, se esse for só o motivo, né? Se só tiver sido esse o motivo de recusa na última tentativa de doação, se passou de 30 dias, então você pode fazer, sim, alterar o status. Isso. Ele está apto. Se tiver alguma alteração que possa existir, se ele, por algum acaso, nessa viagem tivesse contaminado com malária, o NAT, ele vai pegar aí, né? Tá bom? Tá certo, pessoal? Então, eu tinha visto, antes de vir dar essa palestra a vocês, eu vi no SBS que só esse ano, até 30 de abril, a gente teve 247, só aqui em Fortaleza, tá, pessoal? Só aqui em Fortaleza. A gente teve 247 recusas por viagem para a região endêmica de malária. Então, imagina, quem sabe a gente não poderia ter aproveitado boa parte desses doadores, né? Não que a gente esteja precisando tanto, né, doutor Franco? Mas é claro que sempre precisamos dos doadores. Sempre precisamos de todos os doadores, com certeza. Tá ok? Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma pergunta no chat? A Ana Brito gostaria de fazer uma pergunta, mas ela não está conseguindo ligar o microfone. Tá. Ela escreveu aí no chat? Vou pedir para a Ana Brito escrever no chat. Pronto. Tem mais alguma outra pergunta? Alguém quer questionar mais alguma outra coisa? Pessoal, esses slides eu vou transformar em PDF e vou mandar para vocês, tá? Então fiquem tranquilos, tá bom? A partir da semana que vem, eu já vou também ajustar todas as nossas ITs, o manual está em ajuste, né? Como a gente faz anualmente. Porém, com essa redução, a gente vai ter que modificar outros documentos nossos, e aí a partir da semana que vem esses documentos começarão a ser refeitos, tá bom? Chuva de documento para o Dr. Franklin dar o cheque dele lá. Dr. Franklin Martins, mesmo com o NAT Plus, né, que é uma tecnologia mais moderna, mais avançada para diagnosticar as doenças, né, nós diagnosticamos o vírus da hepatite B, nós identificamos, né, não o diagnóstico, nós identificamos o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C, né, e do HIV e agora malária. A triagem ela ainda continua importante na avaliação dos candidatos de malária. A gente pode deixar de fazer as perguntas das áreas endêmicas de malária. A gente vai continuar fazendo a pergunta sobre a endemicidade de malária para os nossos candidatos à doação? Olha, quem deixar de perguntar eu mato. Essa aula está sendo gravada, né? Pelo amor de Deus. Podem me denunciar. Gente, não vai mudar em absolutamente nada. Nós devemos continuar perguntando, né? Hoje mesmo, há pouco tempo, me disseram assim, doutor, mudaram, né, o tempo de recusa da malária, vai ser quanto tempo? Aí eu disse, não, passou de 12 meses para 30 dias. Então meu amigo também nem vai poder doar, ó, porque ele voltou do Pará, foi de Amazonas, agora dia 1º de maio. Então, hoje é dia 3. Eu voltei do Pará, mudou o tempo de inaptidão. Vou lá tentar doar. Não, gente, não mudou um dia,
enfim, não, a gente não vai mudar, tá? Mudou o tempo de inaptidão, mas a pergunta tem que continuar sendo feita, porque, pelo amor de Deus, antes de a gente falar do atendimento ao doador, eu falei de epidemiologia, eu falei de gravidade, será que isso não vale para a gente ter a certeza de que é importante, sim, a gente investigar se aquele doador, ele tem algum potencial de doença, né? Então, nada muda. Quando é feita essa pergunta de viagem para áreas endêmicas de malária, né? O triagista, ele tem um site para verificar a endemicidade, né? O índice parasitário. Não, na verdade, a gente não está mais usando o índice parasitário desde 2020, tá? A gente considera como o estado como um todo, né? A região endêmica, a região amazônica, ela não compreende só os estados da região norte. Ela compreende alguns outros estados, como o Maranhão, por exemplo, que não é norte, né? Mas se vocês virem no mapa, boa parte da região do Maranhão é considerada região amazônica. Então, são 9 estados, Dr. Franklin, estão lá no nosso manual da triagem clínica, né, os 9 estados, estão no grupo também, está no portal, então, essas informações das localidades referentes à região amazônica que tem alto índice de malária, a gente considera para dar recusa. E como é avaliado em relação aos outros países, né? A malária, né, na América do Sul, ela ainda é uma doença prevalente, né? Perfeito. E nós vivemos num mundo globalizado, né? Então nós temos a possibilidade de viajantes internacionais, nossos, né? Como é que o triagista ele deve encarar essas viagens internacionais em relação à malária? Pronto. Excelente. Dr. Franklin tá ótimo. Excelente pergunta. Pessoal, em relação a isso, existe uma listagem que foi atualizada por mim ano passado, não deixem de ver, pelo amor de Deus. Quem trabalha com triagem clínica sabe que tem uma série de documentos no nosso Qualiex. Então, o ano passado, Dr. Franklin, por conta da ABB, a gente fez uma reatualização, nós buscamos, o único site confiável era o site do Hemocentro de Quebec, no Canadá. Ele trazia uma listagem enorme de países onde existia um risco maior de malária, países do mundo todo. Então, existe uma listagem bem extensa, que foi atualizada, existe uma bem antiga, acho que era de 2014, mas a gente atualizou, então está lá no Qualiex. Então, se houve alguma viagem internacional, que é uma pergunta que a gente faz, né, já pensando na babesiose, já pensando na doença do oeste do Nilo, mas a gente tem que pensar também na malária, e essa listagem, ela está no nosso Qualiex, tá bom? Eu queria chamar aqui à frente o Dr. Lúcio e a doutora Richela, para que eles falassem um pouco sobre a janela imunológica do NAT em relação à hepatite B, hepatite C, o HIV, e agora a malária, e da importância desse teste para todo o Brasil, da importância que o Ministério da Saúde ele faz, né, para cada vez mais melhorar a segurança transfusional em todos os hemocentros. Então, vou chamar a doutora Richela, nossa farmacêutica bioquímica, coordenadora do NAT, para ela falar um pouco dos desafios e da importância que o Ministério da Saúde, que nós todos da hemoterapia, dos hemocentros, damos importância à segurança transfusional e a cada vez mais a melhoria tanto da triagem clínica, mas também como dos exames da liberação desses hemocomponentes. Fique aí. Bom, então, eu acho que, né, dando continuidade aqui, né, tentando agregar um pouco aqui de mais informações, né, a excelente aula, né, dos doutores, Frank, eu gostaria de falar que o NAT, né, ele está sempre com esse objetivo de tentar estar sempre melhorando, né, a técnica, essa pesquisa, né, sempre no intuito de melhorar a transfusão, né, a segurança transfusional. Então, a inclusão do teste malária foi assim, pensado, né, há algum tempo, e realmente, assim, a gente está, né, com esse desafio, né, tentando buscar, a gente trabalha com outros hemocentros também, né, inclusive o Maranhão, foi falado aqui, como uma área endêmica. Então, assim, a gente está nessa busca, né, para tentar sempre estar aumentando, né, essa segurança. Então, desde 2012, né, que nós estamos fazendo, né, essa pesquisa, o teste NAT para HIV e HCV, a hepatite C, né, em 2015 a gente incluiu o teste HBV, né, para a hepatite B,
E agora, esse ano, né, a partir de fevereiro, né, de 2023, a gente está com o teste de malária, né, sendo um grande desafio para a gente, né, porque tanto a inclusão dele como uma nova tecnologia, né, a tecnologia mais moderna, né, com mais sensibilidade, né, e tentando ajustar, né, esse período, né, de janela, né, que diminuiu para os testes, né, de HIV, HCV, HBV, a gente diminui bem, né, em torno de 10 a 12 dias esse período de detecção. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né, que eu estou tentando, né, só agregar. Oi? Então, a gente... O NAT vê o vírus mesmo? O NAT vê o vírus. Então, eu acho né? muito interessante essa comparação dele, né, e assim, fica bem, realmente, bem assim, a gente entende bem melhor, né, quando a gente fala com essa linguagem. Então, eu achei bem bacana essa comparação que ele fez. Então, eu queria agradecer aqui, né, essa oportunidade para estar falando cada vez mais. Fevereiro para cá, Maranhão, Piauí e Ceará, já encontraram algum positivo? Não, na verdade, nós tivemos uma reação, né, mas foi de um doador falecido. Então, como é uma amostra que ela tem uma certa, a gente não tem como testar novamente, né, como fazer uma nova coleta, que é um doador falecido. Então, essa amostra não foi considerada positiva. Mas, então, assim, a gente, até o momento, doador não. falecido, porque quando foi dar a resposta, ele já tinha falecido, é isso? Porque é de doador de córnea, né, de órgãos. Então, aí a gente faz de órgãos, de córnea. Então, esse doador é falecido, vem para a gente fazer o teste, né, e aí deu essa incompatibilidade, né, essa reação. E aí, esse órgão foi doado? Não, porque ele foi, né, foi tipo barrado, né, a gente não liberou esse resultado, né, então não foi, com certeza não foi barrado. Importante, porque... Nós temos a participação do doutor Wanda, de residente da hematologia e hemoterapia do Hospital das Clínicas. E, Sheila, para falar um pouco sobre a equipe do NAT aqui no Hemocentro de Fortaleza, né? Funciona, né, nós temos 2 rotinas diárias, nós recebemos amostras de quantos estados, nós funcionamos, né, como contingência de quais estados. O NAT, ele funciona 24 horas, né, ele tem, em média, né, 2 rotinas, sendo uma dia e uma noite. Nós conseguimos fazer até 4 rotinas por dia, né, em períodos de contingência, que foi o que aconteceu recente, né, nós estamos recebendo outros estados, porque está havendo a mudança de plataformas em outros estados, então esses estados param, né, e mandam as amostras para a gente, então a gente tem feito, né, em média até 4 rotinas por dia. Então, nós somos o 2º estado, né, a implantar essa nova plataforma, né, e nós temos 5 estados que estão com essa nova plataforma, com essa nova tecnologia. Pronto, o primeiro foi o Rio de Janeiro, né, então nós temos o Rio de Janeiro, o 2º lugar foi o Ceará, nós tivemos Santa Catarina também com a plataforma, tivemos recente Hemopa, né, o Pará, Pernambuco, também agora já está com a nova plataforma, e eu acho que só, por enquanto. Desculpa, e Manaus também, Amazonas também já está com a plataforma. Então, nós fazemos em média, né, cada rotina a gente processa até 552 amostras, então, nós conseguimos fazer por dia, uma média de 1.000 amostras. Então, assim, numa contingência, a gente consegue rodar 2 rotinas em cada equipamento, né, nós temos 2 plataformas, então, é um quantitativo bem bom, né, então, a gente consegue também, como a rotina é muito longa, a gente consegue fazer com que essas amostras, as amostras que não dão resultado na primeira rotina, a gente consegue colocar na segunda, e com isso otimizar o resultado, né, e está fazendo uma rotatividade maior de hemocentros, né, de amostras. Pronto. Os estados que a gente já deu apoio até o momento, foram vários, doutor Franca, mas de rotina da gente, né, nós fazemos do Ceará, Piauí e Maranhão. Então, esses aí são os estados que a gente já faz diariamente. Todo dia a gente recebe a amostra desses estados e a gente processa. De contingência, nós já fizemos do Acre, de próprio Manaus, né,
do Amazonas a gente já fez, nós já fizemos do Pará, recente, né, o Pará parou essa semana de enviar a amostra para a gente, Pernambuco, já fizemos de Alagoas, estamos fazendo Alagoas, e de, acho que só, né, estamos abertos, né, para, assim, a gente funciona como a gente tem uma estrutura muito boa, muito ampla, né, a gente tem e tem essa rotatividade de rotinas de manhã e de noite, a gente está sendo um apoio para todo o Ministério, né, para todos os estados que estão com essa nova tecnologia. Eu queria agradecer à doutora Richeila, né, ao doutor Franklin pela excelente apresentação, e isso é um esforço grande do Ministério da Saúde, de toda a rede pública dos hemocentros, para manter uma segurança transfusional adequada, né. Então, a gente também, caso tenha algum problema, o Ministério da Saúde vai encaminhar nossas amostras como contingência para outro estado, certo? Como a gente também recebe de outros estados, e programa do Ministério da Saúde, né, fazer com que todos os estados, toda a hemorrede pública do Brasil, ela faça o teste do NAT-Plus, né, em centros testadores que nós do Ceará temos a oportunidade de ser um centro testador, né, nosso mesmo, e também do Maranhão e do Piauí. Queria agradecer a doutora Richeila, agradecer ao doutor Franklin, certo, por mais essa sessão de hematologia e hemoterapia, doutor Murilo Martins, né, no intuito de aprofundar e reforçar os conhecimentos em hematologia e hemoterapia. Semana que vem nós estaremos aqui novamente, de 13 às 14 horas. Queria agradecer a doutora Vânia, os residentes da hematologia e hemoterapia, e ao doutor Lúcio, coordenador da sorologia aqui, que está presente fisicamente, a todos vocês que estão nos assistindo, e até quarta-feira que vem. Lembrando que às terças-feiras nós temos a sessão clínica voltada para os residentes de hematologia e hemoterapia, a sessão clínica intitulada Dr. Ormando Campos, né, que esses dois são grandes nomes da nossa hematologia, entre outros tantos, mas são grandes nomes da nossa hematologia e hemoterapia do estado do Ceará e do Brasil. Um abraço a todos, muito obrigado, até semana que vem. Obrigado, pessoal, boa tarde, boa noite já, ó, já estou querendo curtir a noitada. Tchau, tchau. Em breve eu mando os slides para vocês, tá?